Quero ressaltar os versos 1 e 2. Aqui nós encontramos um prólogo. O Senhor Deus, Ele está dando a sua lei. Essas tábuas da lei que Deus está dando aqui, nós podemos chamá-la de um código moral perfeito. Essas leis não são leis que caducam ou que têm um prazo ou que tinham apenas um prazo de validade. Essas aqui são leis morais efetivas. Aqui nos 10 mandamentos está a moral absoluta. Imagine, eu quero fazer essa comparação para que os irmãos se situem um pouco no que representa esta lei. Imagine alguém que não creia em Deus, ou que se recuse a crer em Deus, e que seja um professor de filosofia. O seu dever é ensinar os seus alunos filosofia. É a sua profissão. E ele se esmera naquilo. Ele é dedicado em ensinar bem os seus alunos. E um dia, na sua matéria, ele vai ter que abordar a questão da moral. E ele vai poder, então, ensinar a moral relativa. Talvez ele fique bem à vontade para ensinar a moral relativa. E ele começa, então, a ensinar a moral relativa. Só que no campo filosófico, quem ensina a relatividade da moral pode ir até bem, até determinado momento. Mas depois vai se sentir como uma ave que voa muito bem, mas simplesmente não tem onde pousar. Porque para que se tenha o relativo, é necessário que se tenha o absoluto. Então, quando ele vai observar o relativismo de algo, tem que haver um fundamento do absoluto para que algo possa ser dado. Se não houver esse fundamento, não seria possível ao menos relativizar algo. Então esse professor que mesmo que ele não queira crer em Deus, mesmo que ele não creia de fato em Deus, com toda a sinceridade do seu coração, ele terá que recorrer ao absoluto para que ele possa fundamentar a sua relatividade com relação à moral. E aonde nós encontramos a moral absoluta, a fonte literária que nós encontramos a moral absoluta é justamente nos 10 mandamentos. Se nós estudarmos também história ou a história das civilizações, nós vamos ver que vários códigos, constituições, códigos penais são baseados de fato na moral absoluta, na lei de Deus. E quando nós olhamos aqui este escrito, irmãos, o tempo em que isto foi escrito, o tempo histórico em que isto foi escrito, se assemelha ao tempo da própria escrita. Isso são tempos remotos, antigos. E aqui nós vemos Deus, então, passando a lei. E neste prólogo, ele afirma quem está dando essa lei. Então falou Deus, verso 1, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus. Note que aqui, eu sou o Senhor, vírgula, teu Deus. Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou aquele que governa, que tem direito e autoridade em governar. Quem? Teu Deus, vírgula, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nesse prólogo, Deus ele deixa bem claro quem é que está dando essas leis. E esta moral absoluta, por mais que você queira relativizá-la, você vai encontrar grandes dificuldades, porque ela é bem clara em alguns itens dessa lei, do que não podemos fazer para não prejudicar as nossas relações interpessoais, para não prejudicarmos a vida de terceiros, vida de outras pessoas. Então nós vemos aqui, verso 3, a descrição dessas leis, desse código moral perfeito. Não terás outros deuses diante de mim. Quero que os irmãos percebam a palavra deuses aqui com letra minúscula. Se os irmãos pegarem as versões mais tradicionais do nosso dicionário, e você procurar a palavra Deus, no Aurélio, por exemplo, e em outras, você vai ver que há uma descrição ali dizendo Deus com letra maiúscula, Deus verdadeiro.
e deuses com letras minúsculas, aquilo que parece ser Deus, mas não é verdadeiro, Deus falso. Não sei se em outros idiomas não tenho conhecimento para falar. No nosso idioma, se você pegar as versões do dicionário mais tradicionais, talvez edições mais antigas, não sei se as edições novas ainda mantêm isso, mas edições mais antigas você encontra, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá? Este segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não é apenas, se você pegar contextualmente nas Escrituras, não trata-se apenas de você fazer uma imagem para adorá-la, mas também de você fazer uma imagem para representar Deus. Então, o Senhor Deus diz: eu sou o Deus, a quem me comparareis? Que outra criatura pode existir que nós podemos comparar Deus? Então, nós não podemos sequer fazer uma imagem para comparar Deus, porque Deus ele é incomparável. A imagem de Cristo, nós sabemos que Cristo ele possui 2 naturezas, a humana e a divina. Portanto, nós não podemos pegar somente a natureza humana para fazer uma imagem instrutiva, porque assim nós omitiríamos a imagem divina, que nós não temos como comparar. Então não se trata apenas de desta lei proibir apenas fazer imagem com a intenção de adorar essa imagem, mas também com a intenção de instruir alguém acerca da divindade, porque imagem nenhuma vai representar o Deus a quem servimos. Depois vem aqui, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui vem uma advertência bastante clara, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aqui a descrição de como se guarda esse mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento é trabalhar 6 dias e descansar 1. Nós celebramos o dia da ressurreição de Cristo. Então nós temos 6 dias para as nossas atividades. E no dia da ressurreição de Cristo, nós nos guardamos e dedicamos o dia para culto e adoração, para descanso, para o cuidado familiar. É lícito fazer o bem. O 4º mandamento, ele não é uma armadilha, ele não é um dia de não toques ou não faças, mas é um dia de deleite e um dia de bom senso, para que nós lembremos do nosso Criador e do nosso Salvador. Verso 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na figura de pai e mãe é o primeiro nível de honra e respeito que nós devemos. Esse é o primeiro. Mas aqui vai representar tudo aquilo que é autoridade sobre nós. Inclusive pessoas mais velhas. Isso tudo vai representar aqui a autoridade, professores, avós, enfim, líderes, e nós devemos honrá-los. Não matarás. Verso 13, verso 14, não adulterarás. Verso 15,
não furtarás. Verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nesses dias que nosso país está passando em uma campanha política, nós vimos muito o verso 16. Várias pessoas, e para nosso espanto, muitas vezes até cristãos, nós não precisamos fazer isso. Nós devemos tomar cuidado. Pense em dias fora de eleições, pense no dia a dia comum. Você vê uma postagem falando algo sobre alguém. Nós devemos tomar muito cuidado em reproduzir essa postagem, porque nós não sabemos se aquilo de fato é verdadeiro ou não. E nós nós corremos o risco de quebrar o 9º mandamento. Tomemos muito cuidado. Ao comentarmos sobre o nosso vizinho, ao comentarmos sobre o nosso irmão, ao comentarmos sobre o nosso parente, muito cuidado, porque nós podemos destruir a reputação de alguém, sem saber exatamente o que levou tal pessoa a alguma atitude, algum ato. Então, não se precipite em julgamentos. Não se precipite em julgamentos. Se guarde. Aquele que refreia a sua língua, ele se preserva de muitas dores. Verso 17. Não cobiçarás. Isso aqui praticamente vai resumir os 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está o código moral perfeito, a moral absoluta. Imagine se todas as pessoas do mundo cumprissem essa moral. Independente de você achar que é certo ou errado, a igreja observar isso. Independente disso. Apenas faça um pensamento livre. Imagine se todas as pessoas do mundo observassem, tivessem zelo e vontade e cuidado de guardar esses mandamentos. O mundo seria melhor, na sua opinião? Seria melhor? Seria melhor para as nossas crianças? Seria melhor para a vida, as relações interpessoais? Com certeza sim, seria. Tá bom? Então, que nós possamos guardar isso no nosso coração, com todo cuidado,